Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar sobre função. Pois é, o tão aguardado momento onde a gente começa a falar sobre função. Função do primeiro grau. Tá certo? Espero que vocês se recordem com muito carinho dessa nossa primeira aula, porque essa vai ser a primeira de muitas aulas onde vocês vão ouvir falar sobre tipos de funções, tá? Então, para começar, nós vamos falar sobre a função do primeiro grau, ou função afim. Então, chega de conversa, vamos lá para mais uma aula. Então, deixa eu botar aqui de lado. Então, hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Deixa eu colocar aqui, ó. Função do primeiro grau, que pode ser chamada, que geralmente é chamada como função afim. Tá certo? Representação de uma função do primeiro grau. A representação de uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a ax mais b. Tá certo? Essa é a representação genérica de uma função do primeiro grau. Beleza? A função do primeiro grau, assim como todas as outras funções, tem a sua representação no plano cartesiano. Tenho aqui um plano cartesiano, eixo x, eixo y, e aí, dependendo de como for a nossa função, ela vai ser uma função crescente ou uma função decrescente. Já vou até anotar isso daqui, ó. Função crescente. Quando o A ele é maior que zero, quando o A é positivo. E função decrescente, quando o A é menor que zero. Então, a função crescente, ela vai ter esse formato aqui, ó, sempre para cima, ó. Em contrapartida, a função decrescente, ela sempre vai estar indicada assim, ó, ao contrário, para baixo. Tá certo? Então, somente olhando o nosso gráfico, eu consigo perceber se é uma função crescente ou decrescente. Tá certo? Ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, para cima, eu já sei que é uma função crescente. Se eu traçar uma reta para baixo, eu já sei que é uma função decrescente. Tá certo? Então, deixa eu marcar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma função e essa função é representada por essa reta. Essa reta daqui, ela tem o ponto onde encontra no eixo y, e aí esse ponto aqui já é o valor do b. Então, ó, esse ponto aqui, ó, onde toca a nossa função com o eixo y, já é o valor do b. O valor do a vai ser esse coeficiente angular. Tá certo? Mais para frente nós vamos falar sobre esses coeficientes, tá? Então, ó, aqui eu já tenho o b, e aqui esse coeficiente angular é o a. E o x vai ser a nossa incógnita. Tá certo? E o f de y, ele também pode ser representado com y. Então, sempre que eu tenho uma função, essa função ela pode ser apresentada com f de x ou y. Eu posso representar essa mesma função aqui dessa maneira também, ó. Y igual a ax mais b. Também seria uma representação de uma função afim. Até porque a relação que nós temos aqui é a relação de x e y. Então, ó, esse valor aqui, o f de x, ele é considerado como y. Professor, eu já vi em algumas aulas
algumas funções onde não é representado por f de x, é representado por g de x, h de x, m de x, n de x. Quer dizer a mesma coisa? Sim. Essa representação de f de x não é somente com a letrinha f. Aqui eu poderia ter qualquer letra. Eu posso representar essa função aqui também com m de x. Posso representar com z de x. Então, não é somente f de x, tá? Se tiver alguma coisa de x, você já sabe que é uma função, tá? E essa função, ela pode ser representada por y também. Beleza? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre função. Deixa eu pegar lá no livro de vocês para a gente seguir no cronograma certinho, bonitinho. Então, a função nada mais é que a relação de uma coisa com a outra. Ó, imagine o seguinte, fui pegar um táxi. E aí esse táxi, ele me cobrava R$4 por quilômetro rodado, mais uns R$5 da bandeirada. No caso, a bandeirada da noite. Então, ó, eu poderia representar essa situação com a função f de x igual. Eu disse que o táxi me cobra R$4 por km. Então, eu poderia colocar 4 vezes o x, que seria o km, mais o 5 pela bandeirada, né? Por se tratar de noite, ele me cobra R$5 a mais. Então, aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Essa função, ela vai ter o resultado de acordo com o km. Então, essa função aqui nada mais é que uma relação do km com o valor a ser pago. Então, esse f de x aqui, no nosso esquema, é o valor a ser pago. Então, eu posso representar essa situação da seguinte maneira, ó. Vamos supor que o x aqui, ele esteja variando entre 1 e 4. 1 e 4 km, para a gente saber qual o valor gasto 1 até 4 km, né? No caso, 4 km. 1, 2, 3. E aí, andando 1 km, que no caso é o x, né? 1 km, eu vou ter que o meu f de x, que eu posso chamar de y, ele vai ser 4 vezes 1 mais 5. Então, aqui, ó, 4, R$9. Certo? Andando 2 km. Andando 2 km vai ser 4 vezes 2 mais 5. 8, 13. Vou pagar R$13. Andando 3. Então, vai ser 4 vezes 3 mais 5. 12, 17. Tá certo? 4, 9, 8, 13, 12, 17. E andando 4 km, eu vou ter 4 vezes 4 mais 5. 16, 21. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho o valor de x e, de acordo com o valor de x, o meu valor de y ele alterou, né? É por isso que dizemos que quando temos uma função, essa função nada mais é que uma relação. Então, ó, posso já representar os pares ordenados. Ó, x, lembrando que o par ordenado sempre o primeiro é x e o segundo é y. 1 para 9, 2 para 13, 3 para 17 e 4 para 21. E aí, vamos representar isso daqui no plano cartesiano. Ó, eu já sei que o a dessa minha função ele é positivo, então ele é uma função crescente. Mas vamos ver aqui qual vai ser a característica dessa função. E eu já sei também que essa função ela passa no ponto 5 em y. Então, ó, aqui no eixo de y ele passa no ponto 5. Então vamos lá, vamos ver quanto que vai dar. Ó,
Aqui é o x e aqui é o y. Esse y vai ficar bem grande lá para cima. Deixa eu representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Do x, que é o x, e aqui é o y. O y, ele tem 21, que é lá em cima. 21. Aqui embaixo vai ser o 13, o 17, vamos colocar aqui o 9. Aqui o ideal era fazer na malha quadriculada, mas como não temos, e aí temos o primeiro ponto. Primeiro ponto, 1 e 9. 1, 2, 3, 4. 1 e 9. O segundo ponto, 2 e 13. Então, 2 e 13. Terceiro ponto, 3 e 17. 3 e 17. O último ponto, 4 e 21. Então, percebam, aqui não ficou perfeito porque não fizemos na malha quadriculada, mas dá para entender e dá para perceber que aqui ele virou uma reta, e uma reta crescente, ó, ele está indo em direção para cima. E esse ponto aqui, ó, que ponto é esse? Que valor é esse? É exatamente o valor de B, que é o 5. A gente não encontrou, mas se eu fizer o x igual a 0, eu vou encontrar que o y é 5, né? Mas aí a gente não encontrou. Então, essa função aqui é a função f de x igual a 4x mais 5. Tá certo? Então, é uma função do primeiro grau e é uma função crescente. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que mais o nosso livro traz para a gente. Ele fala da lei de formação da função, que é essa lei aqui, né? Fala que pode ser representado por y, como a gente disse aqui. Ele dá um esqueminha aqui, né, de valor a ser pago, que seria o f de x, por km. Por voltagem ou quilowatts-hora. Mas aí a gente já usou um esquema aqui bem legal. Ah, interessante. Professor, poderia representar essas informações no diagrama? Aqui a gente representou como pontos, né? Uma coordenada. Posso também representar como diagrama. E aí, ó, essas informações aqui eu coloco em uma tabelinha de x e y, que nada mais é f de x e x, né? Então, ó, x e f de x, que no caso seria o y. O nosso valor de x aqui, ele ficou 1, 2, 3, 4, né? E o f de x, que é o y, 9, 13, 17 e 21. E aí eu poderia representar isso da seguinte maneira, ó. Valores de x e valores de y. Então, ó, o de x, 1, 2, 3, 4, e y, que no caso é f de x, 9, 13, 17 e 21. E aí, cada um tem o seu correspondente, ó. O 1 corresponde ao 9, que é o valor, né? O 2 a 13, o 3 a 17 e o 4 a 21. Tá? Também posso representar uma função por diagrama. Em algumas situações, a função ela vai ser apresentada no diagrama. Tá certo? Então aqui acaba a primeira parte
onde fala sobre função. Aí ele traz um exemplozinho, mas acredito que a ideia inicial de função seja essa, tá? Essa parte de função é uma parte bem gostosa de fazer, um pouquinho trabalhosa, mas gostosinha de fazer. E aí, se por acaso tiver alguma dúvida, eu esclareço na nossa próxima aula online, beleza? Mas a ideia inicial e principal dessa nossa aula de hoje é você identificar a estrutura de uma função, né? A função ela é representada por f de x igual a ax mais b, onde b é o valor onde toca no eixo y. Isso aqui vai ser de extrema importância quando a gente estiver mais à frente fazendo o inverso. Eu tenho a figura, tenho o gráfico, né? E aí do gráfico eu consigo encontrar a função? Consegue. Para isso, uma boa ideia é você saber o valor do b. E aí, mais para frente, a gente vai fazendo. E aí, esse f de x, ele pode ser chamado de y, né? Que na relação de x e y, f de x é esse eixo aqui, ó, e o x é esse eixo de baixo, tá? Também que f de x ele pode ser m de x, g de x, h de x, qualquer coisa de x, vai ser de uma função. E que uma função afim, uma função do primeiro grau, ela apresenta uma reta, e essa reta ela pode ser crescente quando a for maior que zero. Só observar aqui, ó, tá vendo esse termo aqui? Esse 4 é o a. O a é positivo, então é uma função crescente. Se por acaso o a fosse negativo, ia ser uma função decrescente. Que aí tem esse formato aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse o eixo de x e o eixo de y. Aqui é a mesma coisa, ó, o eixo de x e o eixo de y. Então percebam, ó, a diferença de um para o outro. E aí nós fizemos um exemplo aqui, eu dei um exemplo de pegar um táxi, e aí esse táxi ele cobra R$4 por km mais R$5 pela bandeirada. E aí encontramos os valores, representamos aqui no gráfico, e aí essa representação ela também pode ser com diagrama, e o nome desse diagrama aqui é diagrama de Venn. Deixa eu ver aqui o nome dele certinho. Não tem um nome não, mas é diagrama de Venn. E aí eu vou pedir para que vocês pesquisem para a gente conversar na próxima aula. Ó, o que é domínio, contradomínio e imagem. Então, ó, pesquisem para a gente conversar na próxima aula. O que é domínio, contradomínio e imagem. Tá? E aí a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem na paz, um bom final de semana pra gente, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu? Um abraço, tchau, tchau!